Primeiro livro Macabeus, capítulo 13. Assumindo a causa do povo, Simão ouviu falar que Trifão reuniria poderoso exército para devastar a Judéia. Viu que o povo estava apavorado e inquieto. Subiu então a Jerusalém, reuniu as tropas e procurou animá-las, dizendo: Vocês sabem o que eu e meus irmãos, a família do meu pai, já fizemos por causa da lei do templo, e conhecem nossas guerras e dificuldades. Todos os meus irmãos morreram pela causa de Israel. Sobrou somente eu. Longe de mim, contudo, a ideia de poupar a minha vida em momento nenhum de tribulação. Pois não sou mais do que meus irmãos. Pelo contrário, vingarei o meu povo, o templo, as mulheres e crianças de vocês. Pois todas as nações, movidas pelo ódio, se reuniram para nos esmagar. Ao ouvir essas palavras, todos se encorajaram e gritaram em alta voz: Você é o nosso comandante, no lugar dos seus irmãos Judas e Jonatas. Dirija a nossa guerra, e nós faremos tudo o que você nos mandar. Simão convocou, então, todos os homens em condições de lutar. Mandou terminar a muralha de Jerusalém e fortificar todo em contorno da cidade. Depois enviou Jonatas, filho de Absalão, para Jope. Com um grupo considerável, Jonatas expulsou os que estavam ocupando a cidade, e nela se estabeleceu. Morte de Jonatas. Trifão saiu de Ptolomida com poderoso exército a fim de ir à Judéia, levando Jonatas como prisioneiro. Simão tinha acampado em Adida, diante da planície. Ao saber que Simão tinha assumido o lugar do seu irmão Jonatas e que se preparava para combatê-lo, Trifão mandou mensageiros com este recado: Mantemos preso seu irmão Jonatas por causa do dinheiro que ele deve ao tesouro real, pelos cargos que exercia. Mande 3,5 toneladas de prata, com 2 filhos dele como reféns, para que Jonatas não fique contra nós, quando for liberado. Então nós o soltaremos. Simão percebeu que falavam de má fé. No entanto, mandou entregar o dinheiro e as crianças, a fim de não provocar mal-estar entre o povo. Já poderiam dizer: Jonatas morreu porque Simão não mandou o dinheiro, nem os filhos para Trifão. Então ele mandou as crianças e as 3,5 toneladas de prata. Trifão, porém, faltou a palavra e não soltou Jonatas. Depois disso, Trifão marchou para invadir e saquear a região, rodeando pelo caminho de Adora. Simão e seu exército o seguiam por toda parte. Os que estavam na fortaleza enviavam recados a Trifão, solicitando que fosse encontrar-se com eles através do deserto, e que lhes mandasse alimento. Trifão preparou toda a sua cavalaria, mas nessa noite nevou demais. Então ele se afastou da região e foi para Galaade. Quando chegou perto de Basacama, matou Jonatas e aí o enterrou. Em seguida, voltou para sua terra. Mais tarde, Simão mandou recolher os ossos do seu irmão Jonatas e sepultou-os em Modim, cidade dos seus pais. Todo Israel chorou muito por ele e ficou de luto durante muitos dias. Simão construiu um túmulo no lugar onde estavam sepultados. Seu pai e seus irmãos fez um monumento alto, vistoso, com pedras polidas, de um lado e de outro. Fez também 7 pirâmides voltadas uma para as outras, em memória do seu pai e de sua mãe e de seus 4 irmãos. Para isso, construiu adornos artísticos, rodeados de grandes colunas, e colocou armaduras nas colunas para recordação perpétua. Junto das armaduras, fez umas figuras de navio, que podiam ser vistas porque estivesse navegando no mar. Esse túmulo, que ele construiu em Modim, existe até o dia de hoje. Independência política. Trifão agiu com falsidade e também com o jovem rei Antíoco, e mandou matar. Reinou em lugar dele, usou a coroa de rei da Ásia, e acabou provocando enorme desgraça no país. Simão reconstruiu as fortalezas da Judéia, cercou-as de altas torres e grandes muralhas com portões e trancas, e as abasteceu com mantimentos. Depois escolheu alguns homens e mandou-os ao rei Demétrio, para conseguir a isenção de impostos para o país, pois tudo o que Trifão fazia era roubar. O rei Demétrio respondeu-lhe com esta carta: do rei Demétrio ao sumo sacerdote Simão, amigo dos reis, aos anciãos e à nação dos judeus, saudações. Recebemos a coroa de ouro e a palma que vocês nos mandaram, e estamos prontos para fazer com vocês uma paz duradoura e escrever aos encarregados dos nossos negócios, para que isentem vocês
de impostos. Continua em vigor o que nós já determinamos em favor de vocês. As fortalezas que vocês construíram ficam em seu poder. Perdoamos os erros e falhas que vocês cometeram até a presente data, assim como o imposto real, que nos deve. Caso devam alguma contribuição em Jerusalém, isso não será exigido, se alguns de vocês estiverem dispostos a se alistar em nossa guarda pessoal. Venha alistar-se, e reine a paz entre nós. Corria o ano 170, quando Israel ficou livre do jugo das outras nações. A partir daí, o povo passou a escrever assim as datas em documentos e contratos. Ano 1 de Simeão, o grande sumo sacerdote, general e chefe dos judeus, solidificando a independência. Nesses dias, Simeão acampou contra Gazara e com seu exército a cercou. Construiu uma torre móvel, chegou perto da cidade, atacou-lhe uma das torres e conseguiu tomá-la. Os que estavam na torre móvel saltaram para dentro da cidade, provocando grande agitação. Os homens da cidade subiram na muralha com suas mulheres e filhos. Rasgando a roupa, pediam paz a Simão, em grandes gritos. Não nos trate segundo as nossas maldades, mas segundo a sua misericórdia. Simão não fez mal à população e suspendeu o ataque. Obrigou-os, porém, a sair da cidade e purificou as casas onde havia ídolos. Depois, entrou na cidade entre hinos, cânticos e ações de graças. Tirou daí tudo o que havia de impuro e levou para residir nesse lugar gente que praticava a lei. Fortificou a cidade e aí construiu uma casa para si. O batalhão, aquartelado na fortaleza em Jerusalém, estava impedido de sair pela vizinhança para comprar ou vender. Passavam muita fome e muitos morriam. Eles clamaram a Simão, pedindo que lhes concedesse a paz. Simão concordou, mas expulsou-os daí e purificou a fortaleza de todas as abominações. Os judeus puderam entrar na fortaleza no dia 23 do segundo mês do ano 171. Entraram aos gritos e louvando ramos, tocando cítara, símbolos e harpas, entoando hinos e cânticos, pois acabava de ser derrotado o maior inimigo de Israel. Simão determinou que esse dia fosse comemorado todos os anos com muita alegria. Fortificou ainda mais o monte do templo, ao lado da fortaleza, e ficou aí residindo com a sua família. Notando que seu filho João era homem feito, o nomeou comandante de todas as forças militares, e João foi morar em Gazara. Simão, o mais velho dos macabeus, percebe a gravidade da situação e imediatamente se prontifica a reorganizar o povo para enfrentar Trifão. Os versículos 5 a 6 mostram que o impulso fundamental dos heróis é dar sua própria vida pela causa do povo. Impossibilitado de libertar as tropas isoladas na fortaleza de Jerusalém, Trifão se vinga, matando Jonatas. Pela primeira vez desde o exílio em Babilônia, a Judéia adquire a independência política e econômica. Conseguida a independência, Simão procura destruir os focos inimigos que poderiam ameaçar a Judéia. Gazara era lugar importante, pois controlava o acesso para o mar, e a fortaleza em Jerusalém marcava a presença do dominador da própria cidade santa dos judeus.